Você acha que é uma mera casualidade que as prisões brasileiras tenham em sua maioria apenados pardos e negros? Você acha que é uma mera casualidade que a maioria das favelas, vilas e periferias do Brasil sejam habitadas por gente parda e negra? Você acha que é uma mera casualidade que negros e pardos tenham os menores salários dentre a população brasileira? Você acha que é uma mera casualidade que negros e pardos praticamente não ocupem espaços de poder em cargos públicos, sejam de concursos como delegados, juízes e promotores, ou eletivos como deputados, senadores, prefeitos, governadores e até mesmo presidente da República? Você acha que é uma mera casualidade que jovens negros sejam as maiores vítimas da violência policial e da evasão escolar? Você acha que não é racista? Vocês sabem a origem do racismo? Quero te convidar para conhecer um pouco da história do escravo africano. Desde a África ao Brasil colônia, do Brasil imperial ao Brasil republicano. E assim proporcionar uma profunda reflexão sobre o seu, o meu e o nosso papel na construção de um Brasil mais justo e com oportunidades iguais, independentemente de cor, credo e gênero. Fique comigo, tenho certeza que ao final deste vídeo você vai entender muito do que está acontecendo hoje e, mais que isso, perceber a necessidade do seu protagonismo para mudarmos essa triste realidade da história do Brasil. Aproveite a vinheta que é rapidinho para dar aquele like bacana. Eu já volto. O comércio de escravos foi praticado por diversos povos. Entre eles, os árabes, que, diferentemente do que ocorria no interior da África, o exploravam comercialmente, muito mais do que especiarias e pedras preciosas. Os árabes tinham interesse em adquirir escravos africanos para comercializá-los nos mercados muçulmanos com escravos provenientes de outras regiões onde haviam escravos de origem eslava, búlgara, grega, turca, entre outros países. Para se ter uma ideia, estima-se que os árabes tenham escravizado cerca de 5 milhões de africanos entre os séculos 7 e 19. Já para o comércio europeu, a escravização de africanos se transformou em um grande negócio com o comércio transatlântico de escravos, realizado inicialmente pela coroa portuguesa, em acordo com as elites africanas, principalmente as do Reino do Congo. A venda de escravos negros para as colônias europeias na América tornou-se uma importante fonte de lucro para Portugal e, posteriormente, para Holanda, Inglaterra e França. O tráfico negreiro também enriqueceu reis e comerciantes africanos que participavam desse negócio, interessados em livrar-se dos povos inimigos e lucrar com os produtos e as riquezas oferecidos pelos europeus para a compra de escravos. Embora os lucros gerados pelo tráfico não trouxeram desenvolvimento material para os reinos africanos. No continente, as guerras entre os diferentes grupos se intensificaram, assim como os ataques para a obtenção de escravos, o banditismo e os sequestros. As operações envolvidas no comércio de escravos eram marcadas pela violência. Milhares de pessoas morreram nas campanhas de captura, no percurso entre o interior do continente e o litoral, onde eram realizadas as negociações com os europeus e, sobretudo, na viagem transatlântica, marcada por maus tratos, insalubridade e doenças. A exploração do tráfico negreiro para sustentar a prática da escravidão resultou na diáspora africana, ou seja, no deslocamento forçado de milhões de africanos em direção a ilhas do Oceano Atlântico, aos países europeus e principalmente à América. No início da colonização, muitos indígenas foram escravizados para trabalhar nas plantações de cana ou nas roças de subsistência.
No entanto, alguns fatores contribuíram para que a mão de obra indígena fosse substituída pela do africano escravizado, como a baixa resistência dos indígenas às doenças de origem europeia, a resistência armada de alguns povos à captura. Os índios largavam na mão, arco e flecha e pau neles. Vocês acham que os índios aceitaram na boa? Os caras também foram terríveis, mas esse não é o ponto principal. Eu já te conto Mas esse não é o ponto principal. Eu já vou te contar o real ponto da substituição do índio pelo negro. Outro ponto relacionado à questão indígena também, que a gente não pode esquecer, é a fuga, gente. Sempre que possível, os índios fugiam para os sertões. Eles conheciam os caminhos da roça, literalmente. E além disso, eles também contavam com a proteção dos jesuítas, o que provocava conflitos entre esses religiosos e os colonos. Mas, sem sombra de dúvida, agora sim eu te conto, o fator mais importante para essa substituição era, gente, óbvio, o alto lucro que o tráfico de escravos africanos proporcionava para a coroa e para os traficantes. A administração portuguesa submetia o comércio negreiro a uma dupla taxação, ou seja, era um duplo imposto. Quando os escravos eram embarcados na África, pagavam imposto. Quando desembarcavam na América, também o traficante pagava imposto. E como isso era feito lá na África? O traficante, gente, ele oferecia, em troca dos escravos capturados lá na África, ele fornecia aos chefes africanos farinha de mandioca, barricas de fumo, caixas, barris e amarrados de açúcar, gente, aguardente, cachaça, búzios, fardos e caixões de tecidos de algodão, mosquete, pólvora, espelhos, contas de vidro. Entenderam, gente? Era tudo baseado no escambo, eram coisas que os caras desconheciam e esses chefes tribais lá na África, eles acabavam trocando os seus inimigos com esses traficantes de escravos europeus. Já aqui na colônia, os mercadores comercializavam os escravos e obtinham lucros muito altos. Enormes eram esses lucros, gente. Esses aspectos, então, contribuíram para a substituição do trabalho escravo nativo, ou seja, do índio, pelo africano na produção açucareira, especialmente do Nordeste. Mas outras regiões onde os colonos, digamos, tinham menos recursos, como na época o caso de São Paulo, Maranhão, Piauí e também na Amazônia, a escravidão do indígena, que era chamado de negro da terra, ela vai predominar até o século XVIII. Os navios negreiros, que também eram chamados de navios tumbeiros, utilizados no transporte de escravos vindos da África, eles demoravam em média de 35 dias para chegar a Recife, 40 dias para chegar a Salvador e 50 dias para chegar ao Rio de Janeiro. Durante a viagem, cada escravo tinha direito a uma pequena cota diária de alimentos e água. Mas a superlotação e a falta total de higiene nos porões dos navios negreiros levavam muitos à morte. Aliás, fica a dica para saber um pouquinho disso. É um filme feito ou dirigido pelo Steven Spielberg chamado Amistad, do qual algumas cenas que constam aqui nesse vídeo foram retiradas dele. Vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Vale a pena nem que seja ver um resuminho desse filme na internet, porque resume muito bem o que eu estou falando. Dessa forma, então, gente, grande parte dos africanos embarcados na África não chegavam à América Portuguesa. Quando conseguiam chegar até a América Portuguesa e desembarcavam aqui nos portos, esses cativos eles eram separados de seus familiares. Eles eram organizados por idade e sexo e vendidos nos mercados. Em seguida, eram encaminhados para trabalhar em diversas atividades, principalmente nos engenhos e nos canaviais. A maioria desenvolvia trabalhos braçais, mas também haviam os escravos com habilidades artesanais e aqueles que executavam tarefas domésticas. Os escravos africanos não tinham direitos, eram submetidos a extensas jornadas de trabalho e sofriam com os violentos castigos físicos.
Embora toda a diversidade, haviam diversas formas de resistir a essa realidade dura e nefasta, as quais se manifestavam em fugas, abortos, assassinatos de feitores, às vezes inclusive assassinatos de famílias inteiras, invadiam a Casa Grande e matavam todos. E aí, se fosse nos dias de hoje, ia dizer, tem que matar esses escravos tudo. Olha só, mataram a família inteira dos brancos. São ou não são mal esses negros? Merecem ou não merecem serem escravizados? Se a gente não refletir muito sério sobre o que nos falam e o contexto social e histórico, nós podemos repetir coisas espúrias, nojentas, fascistas. Por isso que estudamos história. Esse é o meu papel como professor de história e dos meus colegas professores de história, para que vocês reflitam a história e não a repitam jamais. Principalmente aquilo que é muito feio e muito mal. Vamos voltar e falar um pouco do principal núcleo de resistência à escravidão. Afinal, você sabe de verdade o que é um quilombo? Vou te contar. Os quilombos, também chamados de mocambos, eram locais de maior resistência ao escravismo negro na colônia, onde se refugiavam principalmente os escravos fugidos. Porém, índios, criminosos perseguidos pela justiça e até mesmo homens brancos pobres também se abrigavam nesses locais. Se quiser saber um pouco mais e se divertir um pouco com a sétima arte, o cinema, existe um filme do Cacá Diegues que você encontra no YouTube, de graça, chamado Quilombo, onde você vai conhecer muito bem essa realidade. Vale muito a pena para ter uma ideia de como funcionava um quilombo. Inclusive conhecer o Zumbi, o principal dos líderes de Palmares, que nós já vamos falar sobre isso. Inclusive eu aproveito para fazer uma pergunta. Será que a favela é o quilombo do século XXI? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Vai ser bem legal para nós pensarmos sobre isso. Será que a favela é o quilombo do século XXI? Geralmente os quilombos, gente, eles eram construídos em locais de difícil acesso. Os seus habitantes viviam da agricultura de subsistência, da pecuária, da caça, da pesca e da coleta de frutos, e muitas vezes organizavam grupos para auxiliar fugas e assaltar propriedades. No início do século XVII, muitos cativos que haviam fugido para as matas da Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, ajudaram a consolidar o maior e mais duradouro e o mais bem organizado quilombo do Brasil, o Quilombo dos Palmares. Estima-se que Palmares concentrasse mais de 20 mil escravos fugitivos. Seus líderes mais conhecidos, que foram o Gangazumba, a Dandara, uma mulher, e o Zumbi, certo? Esse sim, né? Até hoje muito ovacionado e muito mais conhecido. Diversas foram as expedições criadas por portugueses e holandeses para destruir Palmares. Contudo, elas fracassaram e o quilombo só foi dizimado em 1694, sob o comando do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, tendo sido neste confronto que Zumbi foi assassinado em 20 de novembro do ano seguinte, transformando ele em um grande símbolo de resistência negra à escravidão e à luta pela liberdade. Em 2011, a data de sua morte foi oficializada como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra no Brasil. A
Apesar da diferença de condição jurídica entre os alforriados e os escravos e da diversidade étnica e cultural dos indivíduos vindos da África, a população negra construiu espaços de encontros como irmandades, festas, zungus, nos quais costumes africanos foram adaptados e recriados à realidade no Brasil. Nesses locais, os negros reinventaram práticas religiosas, costumes e brincadeiras trazidos da África. Nos zungus, por exemplo, era possível encontrar um sedutor, normalmente um alforriado que negociava com os negros escravos a fuga deles para um quilombo ou para a tutela de um novo senhor. A mobilidade e o contato entre negros livres e escravos criou uma rede de cumplicidade e espaços próprios dos negros. Encontros em moradias e pequenos comércios das cidades permitiam escapar temporariamente da escravidão. Nos angus, onde as negras preparavam o alimento de mesmo nome, os laços de solidariedade e resistência contra a opressão das autoridades eram ainda mais reforçados. Embora os negros sejam eles crioulos, que na verdade significa os nascidos no Brasil, ou aqueles nascidos em África, por mais que buscassem a resistência e lutassem contra o cativeiro, só conseguiam pequenas rupturas. Para a extinção da escravidão, diversos foram os fatores necessários, sendo que a maioria deles não eram motivos altruístas e humanitários. Quero te convidar para entender esse contexto. Começaremos pela Inglaterra, que ganhou fortunas com o tráfico negreiro. Desde os tratados de comércio assinados com a Grã-Bretanha em 1810, as mercadorias britânicas eram taxadas em apenas 15%. Situação que desestimulava a produção nacional. Porém, uma crise financeira instaurada no país após a independência alterou essa política alfandegária. Crise esta que foi gerada pelos gastos para obter o reconhecimento internacional da independência e pelas dificuldades do setor agropecuário. Assim, com o objetivo de melhorar a balança comercial brasileira em 1844, o ministro da Fazenda Manuel Alves Branco baixou um decreto que criou a tarifa Alves Branco, que aumentava os impostos cobrados de cerca de 3.000 artigos importados. Os produtos com similares nacionais passariam a pagar o imposto de 60%. Não havendo similar, o percentual seria de 30%. Diante da insatisfação dos britânicos, habituados desde o início do século aos privilégios com a comercialização de seus produtos, o parlamento britânico, em 1845, aprovou um projeto de lei em represália à implantação da tarifa Alves Branco. Esse projeto, depois convertido na lei Bill Aberdeen, tornava legal o apresamento pela Marinha Britânica de navios negreiros de qualquer nacionalidade e autorizava os tribunais da Grã-Bretanha a julgarem a tripulação. A ofensa de Londres pelo fim do tráfico negreiro tinha como alvo o Brasil, para onde se dirigia a maior parte dos africanos escravizados. As pressões britânicas vinham desde o governo do príncipe regente Dom João, que se comprometeu nos tratados assinados com a Grã-Bretanha, lá ainda em 1810, a abolir gradualmente o tráfico de escravos. Porém, a política de compromisso entre o governo imperial e os grandes proprietários de terras impediu, obviamente, uma solução imediata para a questão escravista. Com a promulgação da lei, as relações anglo-brasileiras chegaram à beira da ruptura. Assim, sem condições de adiar por mais tempo essa decisão, em 1850 o Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico negreiro. A entrada de africanos no Brasil caiu drasticamente e o preço de um escravo dobrou em poucos meses. Mas será que os britânicos ficaram bonzinhos e humanitários de uma hora para outra? Claro que não, gente, óbvio que não. A pressão britânica para o fim do tráfico negreiro no Brasil deveu-se a diversos fatores.
E entre eles podemos destacar o fim da escravidão nas Antilhas Britânicas, que encareceu o açúcar britânico e o tornou menos competitivo que o brasileiro, assim como a necessidade da Grã-Bretanha aumentar o mercado consumidor para os seus produtos. Pense comigo, gente, é bem simples. Os escravos não podiam comprar, pois não tinham renda. Com o fim do tráfico negreiro e da escravidão no Brasil, essa situação mudaria. Lembrando que os capitais direcionados à compra de escravos poderiam ser convertidos para a compra de produtos ingleses. Claro que também existiam muitos intelectuais britânicos que defendiam o fim da escravidão no mundo, o que impulsionou a política do país em relação à questão escravista. No contexto das transformações que estavam ocorrendo no Brasil, uma questão desencadeou discussões intermináveis e apaixonadas por toda a sociedade: a abolição da escravatura. A conjuntura internacional e as pressões internas favoreceram a aprovação de uma série de leis que restringiram gradativamente a esfera de ação do escravismo. A primeira, como eu já falei, foi a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, que assegurou a liberdade dos filhos de escravas que nascessem após o início da vigência da lei. A assinatura da Lei do Ventre Livre deu um novo impulso à campanha abolicionista no Brasil. Em 1883, por exemplo, José do Patrocínio e, entre outros militantes, fundaram a Confederação Abolicionista, unindo diversas associações anti-escravistas. Os abolicionistas mais devotados não hesitaram em apoiar fugas e até mesmo rebeliões de escravos. Diante disso, as elites tiveram de fazer novas concessões na tentativa de conter a campanha abolicionista. Diante disso, as elites tiveram de fazer novas concessões na tentativa de conter a campanha abolicionista. Assim, em 1885, foi criada a Lei Saraiva-Cotegipe, mais conhecida como a Lei dos Sexagenários, que libertava os escravos com mais de 60 anos. E não bastasse essa maldade, essa falcatrua, pois raros eram os que chegavam, principalmente escravos, que chegavam nessa idade, gente. Eles ainda obrigavam o escravo com mais de 60 anos a trabalhar mais 3 anos para os senhores, como forma de indenização, gente. A lei ainda desobrigava os proprietários de sustentar os escravos idosos, que já não tinham mais condições físicas para trabalhar, ou seja, para eles não tinha utilidade, bota fora. O Brasil sempre foi... Cara, depois a gente quer que o Brasil seja um país bacana. A gente tem que varrer muita coisa ainda, gente, na nossa mentalidade escravista. Isso explica muito esse salário de fome, o fim cada vez maior de direitos trabalhistas, a exploração demasiada de um brasileiro rico sobre um brasileiro pobre. Seguimos. Foi somente em 13 de maio de 1888 que a princesa Isabel, regente do império na ausência do pai, que se encontrava na Europa, assinou a Lei Áurea, libertando todos os escravos no Brasil. Mesmo com a abolição, a vida dos negros não sofreu muitas alterações, uma vez que não houve nenhuma preocupação em integrá-los à sociedade. Alguns ex-escravos plantaram pequenas roças de subsistência. Outros conseguiram empregos precários nas regiões rurais ou então seguiram para as cidades, formando uma mão de obra marginalizada, com poucas condições de competir com a força de trabalho dos imigrantes, mais qualificada e valorizada pelos empresários. Mais de um século depois da abolição da escravatura no Brasil, ainda pesa sobre os negros e seus descendentes a herança de mais de 300 anos de escravidão. Estatísticas recentes mostram que, apesar das conquistas, são eles os mais atingidos pelo problema da miséria, da fome, da falta de moradia, do desamparo à educação e da falta de assistência à saúde, tendo os salários mais baixos entre a população brasileira.
Terminada a escravidão, resta a tarefa de combater o preconceito que inconcebivelmente ainda existe, o que tem levado as comunidades negras a uma série de movimentos reivindicatórios, pois ainda há muito o que fazer, muito o que combater. E você, o que pode fazer para mudar essa realidade? O primeiro passo você já deu, que é conhecer o contexto escabroso do escravismo no Brasil. Agora falta a atitude. Pesquise, estude, conheça o que é o racismo estrutural, debata com a sua família, com os seus amigos, com a sua comunidade, na sua escola. Se você tem alguma ideia, deixa aqui nos comentários e nunca se esqueça. Somente com o conhecimento é que podemos libertar nossas mentes e assim construir um mundo mais justo, humanitário e fraterno. Um fraternal abraço a todos e um beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu.